E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. O meu nome é Rômulo Mussi e hoje a gente vai falar sobre hipérbole. Hipérbole é uma curva muito bacana, é uma das cônicas. E hoje a gente vai entender o que é de fato aí uma hipérbole. Eu vou mostrar para você e a gente vai construir junto no GeoGebra. Eu vou mostrar para você qual é a definição dessa curva aqui também. Então vamos lá, olha só. A hipérbole, como definição, é o lugar geométrico dos pontos cujo módulo da diferença entre as distâncias desse ponto, no caso pertencente, né, a esse lugar geométrico, aos focos F1 e F2 é igual a 2A, tá bom? Aonde esse 2A é um número compreendido entre 2C e 0. Então ele é maior do que 0, mas ele é menor do que 2C. E quem é esse tal de C? Bom, esse C é o lugar onde estará centrado, aí no caso, os nossos focos F1 e F2. Onde o C, né, ele vai compor ali o foco F1, sendo x0 menos c, y0, e f2, x0 mais c, y0. Para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer x0 e y0 igual a 0, só para a gente entender aqui a dinâmica de uma hipérbole focada em menos c0 e c0, tá bom? Então vamos fazer aqui, eu vou fazer um desenhozinho junto com você agora, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa tal de hipérbole, então. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o meu eixo x. Então deixa eu colocar o meu eixo x aqui. E aqui eu vou colocar o meu eixo y. O desenho aqui não vai ficar igual no GeoGebra, tá? Aqui é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, ó, eu vou marcar aqui, ó, um pontinho que eu vou chamar de A e outro pontinho mais ou menos aqui assim, ó. Vou escolher por aqui, tá bom? Você pode colocar o A e o C onde você quiser, desde que, obviamente, né, a questão não esteja pedindo para você colocar em determinados lugares. Mas isso vai gerar uma hipérbole, tá bom? Ó, agora tem uma coisa, né? Veja bem, o C tem que ser maior do que o A, tá bom? Isso é bem importante, senão você não consegue formar aí a sua curva. Aqui, ó, você tem o A, né? Eu vou colocar o C aqui, ó, um pouquinho depois. Eles têm que ser também, eles estão aqui nesse caso, né, centrados aqui, ó. Essa minha hipérbole inteira está centrada aqui no 0, 0, né, na minha origem. Então, eu tenho C para um lado e C para o outro, A para um lado e A para o outro. Então aqui vai ficar menos A e aqui vai ficar menos C. Essa curva é uma curva simétrica, um lado é exatamente igual ao outro. Me perdoem se aqui não ficar exatamente simétrico, mas a gente vai fazer meio que no olho aqui, tá bom? Eu vou pegar valores quaisquer aqui, não vai ficar exatamente do jeito que seria a curva, tá bom? Mas só para a gente entender o que seria essa curva aqui então. Essa curva seria algo mais ou menos assim, tá? Isso vai acontecer para um lado e para o outro, tá bom? Então, conforme eu já falei com vocês, né? Me desculpem se não ficar exatamente como deveria ficar aqui a nossa curva, mas realmente desenhando assim dessa maneira não vai ficar lá uma grande perfeição, tá bom? Muita gente confunde, né, a hipérbole com a parábola, mas elas não são a mesma curva, tá bom? E a hipérbole, inclusive, ela tem aqui uma característica bem interessante que eu vou falar para vocês aqui ao longo do nosso vídeo, tá? Ela é assintótica, né? O que quer dizer isso? Existe uma assíntota que vai margeando aqui a nossa hipérbole. E você vai entender o porquê dessa assíntota também. Vamos tentar entender o que significa, né, um ponto pertencer, então, à nossa hipérbole. Então, imagina que esse ponto aqui, ó, tá? Imagina que esse ponto aqui pertença à nossa hipérbole, ou seja um ponto aí desse lugar geométrico. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar a distância, tá? Desde esse, aqui é o foco 1, tá bom? Vou chamar aqui de foco 1 e vou chamar aqui de foco 2. Então, se eu pegar essa distância aqui, ó, que vai desde o foco 1 até o meu P, e do P até o foco 2, e eu diminuir, né, esse valor aqui um do outro, ou seja, pegar essa distância aqui e diminuir uma da outra, eu vou ter exatamente esse valor aqui, ó. Eu vou ter exatamente este valor aqui, ó, que seria os 2A. Então repara que se eu pegasse isso aqui, né, e rebatesse aqui em cima, se eu rebatesse aqui em cima, né, então quando eu diminuísse isso tudo disso aqui, né, eu teria exatamente isso aqui, que seria igual aos 2A. Então, colocando aqui uma circunferência, né,
eu teria exatamente aí este valor, tá bom? Então aqui, ó, seria 2A e esse pedaço aqui também embaixo, vermelho, também seria 2A. Né? Então, se o ponto tem essa característica, ele pertence à nossa hipérbole. Se ele não tem essa característica, ele não pertence à nossa hipérbole. Bom, eu vou tentar mostrar para você agora aqui no GeoGebra como é que isso funciona e vai ficar bem mais bonitinho. Vamos lá? Então vamos lá. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar alguns pontos aqui que são importantes. Eu vou criar aqui um controle, tá? Que é o controle que eu vou chamar ele de A. Eu vou definir um valor para o A. Vou, por exemplo, colocar A igual a 2. Tá? Então o nosso A aqui vai ser 2, por exemplo. Eu vou colocar o nosso C, por exemplo, igual... Vou colocar o C igual a 3. Tá bom? E agora eu vou marcar os meus pontos, né? Eu vou marcar o ponto 0 menos A e 0A. Deixa eu colocar o C aqui igual a 3, só para ficar bonitinho, pronto. Agora vamos aqui colocar os pontos A1 e A2. Eu já preparei esse GeoGebra, né? Para que a gente não perca muito tempo aqui colocando os pontos nos lugares. Então, eu já coloquei aqui o A1 e o A2, né, que está aqui em menos 2 e 2, que é o tamanho do nosso A. E agora eu vou colocar os pontos focais, F1 e F2. Tá no menos 3 aqui e no 3. Lembra que a gente está utilizando, né, o 0, 0 aqui como ponto principal aqui, né, como ponto que dá a origem aqui da nossa hipérbole, tá bom? Então, nossa hipérbole toda está centrada aqui no ponto 0, 0, tá? Então, aquele x0, y0, que está lá na definição, é que eu estou utilizando 0, 0. Então, só para facilitar um pouco a vida, se fosse outro ponto, ia funcionar da mesma maneira, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar um controlezinho K. Esse controle K você vai entender o que é. E eu vou colocar agora mais alguns elementos. Eu já coloquei esse ponto A aqui, esse ponto A pertence a uma circunferência, tá? Que eu vou centrar no foco 1. Então, a distância dessa circunferência aqui, né? O raio dessa circunferência, então a distância do ponto F1 até o A é o quê? Ele vai ser os 2, né? Que é do 2A, então na verdade aqui vai ser 4, porque 2A é 2 vezes 2, 4, mais 2,9, né? Então, é uma distância aí de 6,9, tá? Então, a distância de F1 até A é de 6,9 aqui nesse caso. Depois você vai ver que eu vou fazer esse K aqui aumentar e diminuir. Você vai entender o porquê. Agora, eu vou colocar uma outra circunferência aqui. O que acontece com ela? A distância, né, do centro dela até esse ponto A é igual a K. Então, veja bem, ó, a distância de F1 até A é 2A mais K e a distância daqui é K. Então, se eu pegar isso aqui, 2A mais K, e tirar K, vai sobrar o quê? Vai sobrar 2A. Então, esse ponto A aqui, ele é um ponto da onde? É um ponto da minha hipérbole, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu vou marcar outro ponto aqui. Esse ponto também é um ponto da minha hipérbole, tá? E agora, o que a gente vai fazer aqui nada mais é do que deixar esses pontos aqui, ó, irem marcando todos os pontos possíveis. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou diminuir o círculo maior, ou seja, o K ele vai começar a variar. O K vai crescer e vai diminuir, aumentando o círculo maior e pegando mais pontos com essa mesma característica e mais pontos tanto para um lado quanto para o outro com essa mesma característica. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Vamos colocar isso aqui para rodar. Ele vai começar a rodar, ó, e vai começar a marcar vários pontos. Ó. Olha que bacana, bem interessante, né? Então, ele vai marcando todos os pontos aí e formando, então, a nossa hipérbole. Só que ela está construída para um lado só. A gente vai construí-la para o outro lado também, fazendo o mesmo procedimento. Então, vou dar uma pausazinha aqui e vou continuar com essa construção para o outro lado também. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vou centrar aqui, ó, um círculo. Da mesma forma que eu centrei o círculo em F1, vou centrar o círculo aqui agora em F2, sendo essa distância aqui do raio 2A mais K. Né? Da mesma forma, eu vou centrar um círculo aqui em F1, do tamanho K, e vou marcar pontos em cima e pontos embaixo. Então, olha só. De novo, ó, centrei aqui, o tamanho é K,
Então daqui, né, desse ponto que é a interseção até F2, 2A mais K, do ponto de interseção até F1, K. Então 2A mais K menos K vai dar o quê? Vai dar 2A. Então aqui, ó, eu vou pegar e vou marcar as minhas interseções e agora vou colocar todos esses pontos aí para se moverem. Então olha como é que vai ficar bem bacana agora, ó. Vou fazer o K se mexer e aí agora todos os pontos vão se mover e a gente vai desenhar então a nossa hipérbole de um lado e do outro. Vai ficar bem bonitinho. Você deve estar percebendo, eu já falei para você, né, que essa curva ela é assintótica. E por que ela tem uma assíntota, né? Por que isso acontece? Veja bem, é muito fácil compreender o seguinte, ó. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma relação de 2A mais K com K. Repara que eu estou fazendo o meu K variar entre 0 e 5. E repara que quanto mais próximo, né, ele vai ficando ali de 5, a curva já vai ficando um pouquinho, quase que reta. Ela continua sendo uma curva, mas ela vai ficando quase que reta. E por que isso, né? Porque quando você pega 2A, que é um valor fixo, e o K, que ele vai variar de 0 até mais infinito, o que vai acontecer com o valor de 2A mais K? Ele vai tender a infinito. E se você fizer isso com o valor de K, né? Ou seja, 2A mais K e o valor de K, comparar esses dois, né? Ou seja, eles vão tender o quê? Eles vão tender, se você dividir um pelo outro, tende a 1. Né? Então, isso implica em dizer que vai ter algum tipo de assíntota, tá? Onde vai ter alguma inclinação. E essa inclinação vai depender de quem? Essa inclinação vai depender do A e do C. Mas eu vou te mostrar como é que isso vai depender do A e do C. Na verdade, a mesma coisa que a gente fez na elipse, a gente vai fazer aqui na hipérbole. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque você tem, a nossa curva está assim, né? Isso aqui é o nosso A, isso aqui, ó, é o B. Então, se eu colocar, o B não, o C, desculpa. E se eu colocar esse C aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter C, vou ter A, e esse pedaço aqui vai ser B. Então, eu vou ter C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, na verdade, essa inclinação ela vai depender de B e de A. É isso que vai dar a nossa inclinação. Eu vou mostrar isso para você aqui agora no desenho. Então, vamos lá, ó. Deixa eu mostrar para você aqui como é que isso vai funcionar. Eu vou parar aqui o CAD ficar rodando. Deixa eu tirar também essas coisas daqui para não atrapalhar muito a gente. Deixa eu tirar esses círculos daqui. E agora eu vou colocar alguns pontos aqui que são importantes, né? Que vão ser o quê? Eu já fiz o B, que é C ao quadrado menos A ao quadrado. E agora eu vou colocar o ponto AB, que vai ser esse ponto aqui, ó. Né? Ele está na... Ó, a abscissa é A e a altura dele é B. Agora aqui, ó, menos A e B. Aqui é menos A menos B. E aqui A menos B. Agora, se eu pegar aqui e fizer as retas, né, D1, D3, D2, D4, olha o que vai acontecer. Ó. Essas retas serão o quê? Elas serão assíntotas, tá bom? Então, conforme eu for aumentando aqui, né, o tamanho daquela circunferência com K, essa curva vai chegar cada vez mais próxima aqui a essa assíntota, mas ela nunca vai passar, tá bom? Então aqui, ó, a gente pode inclusive pegar, né, fazendo pelo próprio GeoGebra, colocar aqui, ó, a nossa função. Então, ó, pelo GeoGebra a função é essa aqui, tá? No GeoGebra eu marco esses dois pontos e marco um ponto qualquer. Ele já vai marcar a função, então a função está aqui desenhada. E eu poderia fazer isso também sem utilizar o GeoGebra, escrevendo a equação da função x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Que vocês ainda vão ver como é que chega nessa equação. Mas colocando a equação, ó, também está cobrindo aqui a nossa hipérbole, tá? Ó, eu ativei e desativei aqui a curva da hipérbole, né, dada pelo GeoGebra, e agora aqui foi dada pela nossa equação. Então repara que bate certinho, tá? Vou tirar as duas aqui. E a gente poderia fazer alguma coisa inclusive interessante. A gente poderia pegar, por exemplo, uma hipérbole que ela é muito especial, que é essa hipérbole aqui, ó. Quando esse A aqui, vamos pegar aqui, ó, o C igual a 2,
Vamos pegar aqui o nosso C igual a 2 e vamos pegar aqui o A igual, eu vou colocar um valor que é o raiz de 2. Então vamos colocar aqui, ó, raiz de 2, tá? Vai ser esta hipérbole aqui, ela vai ser uma hipérbole quadrada. E você vai ver o que vai acontecer. A gente vai ter que mandar o GeoGebra desenhar de novo, porque como eu mexi aqui, né, nos valores, o desenho já não é mais o que a gente tinha antes. Então vou mandar ele fazer o desenho novamente. Ó. Então vou marcar o K aqui, vou deixar ele rodar e ele vai fazer o desenho novamente. Essa hipérbole ela é bem interessante. Você já deve ter visto essa hipérbole no seu ensino médio, mas talvez você não tenha se ligado que hipérbole é essa. Eu vou te mostrar agora que hipérbole é essa, uma hipérbole bem conhecida. Eu não vou fazer mais pontos aqui, tá? Mas ele cobriria tudo isso aqui, né? Tem que deixar ele um tempinho aqui rodando, porque ele dá umas travadinhas ali também, né? Depende da velocidade do seu computador. Como o meu está rodando muita coisa nesse momento, ele fica um pouquinho mais lento, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha o que acontece aqui nesta hipérbole. Essa hipérbole, se eu girá-la, né, ela ficaria mais ou menos assim, ó. Então, olha que hipérbole bacana. É a mesma hipérbole, só que aqui ela está o quê? Ela está rotacionada, tá? Então, se eu pegar esta hipérbole aqui, ó, e rotacionar, vai dar exatamente essa hipérbole que a gente tem aí agora. Então, ela é bem interessante mesmo, né? E essa hipérbole aí é a hipérbole 1 sobre x. E olha como é que essa hipérbole é interessante, né? Uma hipérbole que você consegue encontrar em vários exercícios e você nunca tinha se ligado, talvez, que isso era uma hipérbole. Mas ela é uma hipérbole, só que ela está rotacionada, né? Ela não está aqui nos eixos x e y. No caso, os eixos onde ela está é em cima dessas nossas assíntotas, né? As assíntotas da hipérbole que a gente criou aqui, na verdade, são os eixos da hipérbole que a gente rotacionou, essa hipérbole azul. Mas é exatamente a mesma hipérbole, só que rotacionada, tá? A nossa está rotacionada 45 graus no sentido horário e essa está rotacionada em relação à nossa 45 graus no sentido anti-horário. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você já é assinante do canal, eu fico muito feliz. Se não é, assine o canal, curte o nosso vídeo e espalhe para os seus amigos, beleza? Aquele abraço para vocês, até um próximo vídeo. Fui!